E vamos entrando que já vai começar a live Meio Ambiente Coronavírus. Só esperar o pessoal entrar, esperar que o Gabriel alguém entrar que a gente vai começar a nossa live. Oi, Leandro. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? Tá ótimo, graças a Deus. Contigo também tá bem. Né? E para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje começa a nossa live Meio Ambiente Coronavírus. Aqui a gente vai falar sobre esse tema, então quem tiver essas perguntas, pode anotar aí, a gente vai responder, vamos discutir sobre meio ambiente coronavírus. Só para começar aqui, Gabriel, o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus do mundo. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, passamos os 360 mil casos confirmados aqui no Brasil. Curados, a gente teve, segundo o Ministério da Saúde, 150 mil e, infelizmente, mais de 23 mil vidas perdidas. Enquanto isso, a Amazônia está totalmente esquecida. E é sobre isso que a gente vai falar, e é por isso que eu convidei hoje o Gabriel Aguiar. Ele é biólogo, mestrando em Ecologia e Recursos Naturais na UFC. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Realmente, esse tema precisa ser debatido, né? Tanto a pandemia quanto a questão da Amazônia, que é algo que, quando chega na gente, né, como quando chegou em São Paulo, às 3 da tarde, anoitecendo a cidade inteira, chamou a atenção de todo mundo e ficou em alta, né? Mas quando algo assim não ocorre, o que acontece na Amazônia fica na Amazônia. Quando a gente vai sentir, é só o efeito já muito crítico para voltar atrás. Então, agradeço a oportunidade, dou boa noite para todo mundo que está assistindo e espero que a conversa seja bem bacana. E só lembrando que essa live vai estar disponível no meu IGTV e também vai estar no meu canal no YouTube, o Leandro Quilute. Então, mais tarde, pode dar uma olhada lá no meu canal. Aproveita também e se inscreva no meu canal e siga aqui a gente. O Gabriel é @GabrielBiologia e eu, @Leandro Quilute. Vamos compartilhar essa live, vamos chamar mais gente que vamos falar aqui sobre meio ambiente e coronavírus. Agora, Gabriel, vamos começar assim, com uma pergunta bem polêmica. Por que não pode usar hidroxicloroquina ou a cloroquina? Então, Leandro, realmente é polêmico, mas eu queria dizer para você, com toda a segurança, que não deveria ser polêmico, né? Porque, Leandro, a polêmica em torno desse tema é uma polêmica, sobretudo, política, né? Isso não deveria ocorrer com fármaco, com remédio, né? Enquanto todos nós gostaríamos que a cloroquina realmente funcionasse, né? Eu queria, tenho certeza que você, todos nós, porque nós queremos remédios para tratar uma vez a pessoa estando contaminada, né? Mas acontece que a ciência, a farmacologia, é indiferente às nossas vontades. Tanto faz se a gente quer que funcione, não quer, se a gente é de esquerda, se é de direita, se é de centro, isso não é importante para a ciência. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina foi levantada legitimamente como uma perspectiva de tratamento para a Covid, né? Só que foi levantada antes da gente iniciar as pesquisas. Lembrando que o SARS-CoV-2, ele é conhecido só há 6 meses, né? E as pesquisas com remédios duram muitos anos, às vezes décadas, né? Então, a pesquisa com a hidroxicloroquina e com a cloroquina iniciou in vitro, né? Ou seja, testes em laboratório, e deu alguns resultados um pouco positivos. Então, as pessoas já imaginaram que era uma grande aposta e começaram a querer ultrapassar o processo científico e botar para os hospitais receitarem. Só que o teste in vivo, ou seja, teste em pacientes, ainda não havia sido feito. E nós somos organismos muito complexos, né? Muito mais complexos do que um tubo de ensaio no laboratório. Então, o remédio só pode ser confirmada a eficiência dele se for testado em animais não humanos e depois testado em humanos. Então, e aí, Leandro... O ensaio deu certo. Isso, exatamente. Então, o que acontece? A gente estava nem dizendo que era contra, nem dizendo que era a favor. A comunidade científica estava dizendo, precisa testar. Antes de colocar as fichas, antes de investir a economia do dinheiro público no remédio, antes de receitar para idoso, para criança, para gente vulnerável, precisa testar. E aí, Leandro, testaram semana passada, 96 mil pacientes testados, né? Ou seja, é um número enorme, é o estudo mais robusto já feito com a cloroquina e hidroxicloroquina, e o resultado, infelizmente, foi muito claro.
hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina não só não funciona, como prejudica e pode fazer muito mal a quem utiliza, né? Ou seja, não deve ser receitado em larga escala em hospital para COVID e jamais deve ser utilizado em casa como automedicamento, como tem gente recomendando, né? E para finalizar, Leandro, por que isso ficou polêmico? O presidente da República, ele vem enfrentando aqueles que enfrentam a pandemia, né? A posição do nosso presidente, infelizmente, é de negacionismo científico, é de combate aos médicos e aos cientistas que estão na linha de frente contra a pandemia, e para não dizer que está fazendo nada, ele diz que investiu todas as forças dele para que o Exército produzisse cloroquina. E o Exército produziu, mas ele produziu antes de testar. E agora testou e viu que não funciona. Então, para o presidente, para a sua equipe, dizer agora que errou e que gastou dinheiro público e energia e mídia para falar uma mentira, eles não querem correr esse risco. Então, eles vão insistir até o fim na cloroquina, mas hoje, a gente fala com segurança, Leandro, depois dos testes feitos semana passada, insistir em cloroquina é terraplanismo completamente. Essas pessoas que se dizem que foram curadas pelo coronavírus, qual é o argumento que a gente coloca? São casos raros? Porque tem muita gente defendendo a cloroquina, dizendo que foi curada. O que a gente fala? O que a gente pensa nesse momento? Pronto, Leandro, não são casos raros, são casos muito comuns, e eu posso dizer que são a maioria. E por que as pessoas estão dizendo isso? Será que o remédio de fato é salvador? É bem simples, Leandro, isso se chama, uma falácia. Por quê? De cada 100 pessoas contaminadas com coronavírus, que desenvolvem os sintomas, né, de Covid-19, apenas 20% vão precisar de atendimento médico, né? E vale lembrar que de todo mundo contaminado, só 0,8% vem a óbito. Ou seja, 99,2% das pessoas contaminadas, sem tomar remédio nenhum, você pode se tratar com isso aqui, ó, com água. 99,2% vão ficar bem e vão para casa, né? Ou seja, sem tratamento nenhum. Então, desses 99,2%, alguns tomaram cloroquina, melhoraram, porque é de se esperar que vai melhorar mesmo, e foram nas suas redes sociais e disseram, eu tomei cloroquina e melhorou. Sim, é verdade. Se tivesse tomado água, também tinha melhorado. Se tivesse tomado, como o Mandetta falou, né, cerveja preta, também teria melhorado. Então, a cloroquina, ela aí não é nada mais, nada menos do que um placebo. Ou seja, não tem eficiência, pode prejudicar o paciente, e como você já ia melhorar mesmo, você melhorou apesar da cloroquina, e não com a cloroquina. Ah, ótimo. Agora, uma outra pergunta sobre o coronavírus em si. A gente já teve algumas pesquisas na China, no Japão, que ele pode ser mutável, que ele está passando por mutações. A minha pergunta é justamente se esse coronavírus ele pode voltar em uma outra epidemia de coronavírus. Se a gente pode ter um novo pico dessa doença no mundo todo. Leandro, como eu falei, esse é um novo vírus, então todos os estudos se iniciaram de 6 meses para cá, né? A priori, teoricamente, eu posso responder a tua pergunta com um sim. É possível, sim, que o vírus se modifique. Na verdade, é fato que o vírus vai se modificar, porque como todo organismo que tem o seu material genético e que participa de um processo de seleção natural, ele vai se modificando, né? Então, o vírus, coronavírus, é uma família de vírus. Então, a gente tem o SARS-CoV-1, tem agora o SARS-CoV-2, tem diversos outros coronavírus, e todos esses vírus são resultados de uma árvore evolutiva. Ou seja, o SARS-CoV-2, esse vírus, ele está constantemente em mutação. Ele já está. Agora, o que é o que nos preocupa, e o que eu acredito que seja o centro da sua pergunta, é se é possível que ele se mute ao ponto de se tornar um outro vírus que possa nos prejudicar, apesar da imunidade, né? Tanto imunidade de uma possível vacina, quanto imunidade adquirida, né? Então, isso é uma possibilidade que muito nos assusta e que deixa os cientistas em alerta, mas, por enquanto, nós ainda não temos evidência de que isso esteja ocorrendo. Existem vírus mais conservadores, digamos assim, não do ponto de vista político, né? Mas vírus mais conservadores do ponto de vista mutacional, eles têm uma menor evolvabilidade, e tem vírus com maior evolvabilidade, como o vírus do HIV, por exemplo, né, que está se modificando sempre, o que dificulta o seu combate, né?
Então, no caso do coronavírus, ao que tudo indica, ele é um vírus bastante conservador e que não tende a ter mutações tão intensas ao ponto de ganhar da gente nessa corrida armamentista. Agora, falando aqui em animais, a gente em Nova York teve 2 casos de 2 gatinhos que eles pegaram o coronavírus e também teve um tigre que ele acabou também pegando coronavírus. A minha pergunta é, qual é o risco que os animais têm, os nossos pets têm de pegar o coronavírus? Então, Leandro, também algo que eu não posso fechar com certeza, porque está sendo estudado agora, né? De fato, como você colocou, existem registros de animais não humanos que pegaram, né? E virtualmente isso é possível sim, apesar de ter algumas dificuldades, né? Vale ressaltar, Leandro, que quanto mais próximo da gente for o animal, lembrando que nós também somos animais, né? Nós somos animais muito próximos do chimpanzés e do bonobo, um pouco menos próximo do gorila, um pouco menos próximo do sonim, menos próximo ainda do gato e do cachorro, mais distante ainda do morcego e por aí vai até chegar em todas as formas de vida. Então, no caso do coronavírus, quanto mais semelhante ao nosso organismo, mais fácil é dele contaminar. Mas o que nós temos até agora de estudo, né, é que ainda que pets sejam contaminados, né, eles não teriam a capacidade de passar o vírus para a gente, né? Então, nós que temos aí gato, cachorro, a minha acabou de sair daqui, minha gata, ela é incapaz de transmitir esse vírus para a gente. Então, quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo. A capacidade de transmissão do animal não humano é como de qualquer objeto, né? Uhum. Se ele sair para passear, pisar numa superfície contaminada e voltar para nossa casa, ele pode sim trazer o vírus nas patas e a gente pegar ali nele ou pegar no chão e acabar se contaminando. Isso é possível. Beleza. A ativista Greta Thunberg, ela criticou o ministro do Meio Ambiente, o ministro Salles, que naquela reunião ministerial estava falando em modificar algumas leis e tal do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente. Ela ressaltou também, ela observou que o que imagino que ele não pode fazer ou fala sem as câmeras. E essa é a minha pergunta. O que nesse momento que você sabe que o Ministério do Meio Ambiente, o que o governo, o que essas organizações ligadas ao governo estão fazendo pela Amazônia nesse momento, pelo meio ambiente nesse momento também? Leandro, se eu puder te responder em números, só para ficar bem claro para todo mundo, tá? 187 milhões de reais foi o que o Ministério do Meio Ambiente cortou até o final do ano passado para a execução dos projetos de conservação. 89 milhões de reais foi o que o Ministério do Meio Ambiente retirou do IBAMA, inclusive para combate a incêndios, um mês antes daquele dia do fogo que a gente acompanhou, né? Exoneração em massa de dezenas de superintendentes do IBAMA com formação científica na área, com cargos de concurso, foram substituídos todos por militares, tá? A suspensão do Fundo Amazônico, Fundo Amazônia, que já acumulava aí 3,4 bilhões de reais para a conservação da Amazônia, de fundos internacionais, foi perdido também, além de corte de 50% da verba do Preve Fogo, que é o órgão do IBAMA de combater a incêndios na Amazônia e combater o desmatamento ilegal, tá? Isso significa, inclusive, Leandro, a suspensão integral da verba para a gasolina de todos os helicópteros que apagavam incêndio na Amazônia. Ou seja, aqueles grandes incêndios causados por grileiros, o Preve Fogo passou a poder assistir via satélite e não tinha nada para fazer, porque sem helicóptero você não entra na Amazônia para apagar incêndio, né? Uma floresta densa, a maior floresta do mundo. Então, Leandro, o que eu posso te dizer é, a gente tem hoje, como ministro do Meio Ambiente, o maior interessado na devastação ambiental. E isso não é uma hipótese minha, não é uma suposição, não é especulação. Isso é declarado, isso é confirmado e verbalizado explicitamente pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Ricardo Salles. Então, ele deixou claro, o novo ministro do Meio Ambiente foi escolhido pelo agronegócio e atenderá às vontades do agronegócio. E vale ressaltar que o projeto do presidente, na verdade, era não haver mais ministério, né? Ele queria transformar o Ministério do Meio Ambiente numa pasta do Ministério da Agricultura. Mas como enfrentou resistência judicial e social, ele manteve o Ministério do Meio Ambiente e botou lá um defensor do agronegócio, inclusive condenado na justiça. Então,
o que a gente está vendo agora que foi muito bem, ele deixou claro na frase dele, né? Vamos aproveitar a tranquilidade midiática da pandemia do Covid-19 para deixar passar a boiada, ou seja, flexibilizar, desarticular a legislação ambiental para desproteger a Amazônia, para que os grileiros possam ocupar. E isso, Leandro, pode ser tudo sintetizado em um único projeto de lei no momento, que é o projeto de lei 2633, conhecido como PL da grilagem, em que eles querem dar perdão judicial e regularização fundiária para aqueles grileiros que invadiram a floresta amazônica. E vai ser votado essa semana, provavelmente. A Amazônia está sendo muito desmatada nesse momento, né? Muito desmatada. Sim. Ontem até passou uma reportagem no Fantástico de uns 10, 5 anos para cá, comparando as imagens. E a gente não observa isso. O brasileiro ele é muito esquecido do valor da Amazônia. Infelizmente. E falando em Amazônia, falando em mata, você recentemente foi para o Parque do Cocó, né, que está 50 dias sem receber circulação de pessoas. Eu queria só que você falasse o que você observou na fauna, na flora, o que mudou, como a natureza, o parque, ele está reagindo sem o tráfego de pessoas. Então, Leandro, com certeza, mais uma vez, indo da Amazônia para o Cocó, né? A Amazônia, logo que iniciou a pandemia, ela aumentou 29% do desmatamento, imediatamente, tá? Do dia para a noite, porque o foco midiático está na pandemia. E agora, em abril, a gente bateu 171% de aumento do desmatamento, né? Ou, aliás, 71% de aumento, né? Ficou 171% do que foi no mês de abril passado. Então, de fato, a gente está vendo agora um pico de desmatamento com incêndio, com desmatamento com correntão, descaracterização, muito superior ao do ano passado, que teve todo aquele alarme, porque a fumaça chegou em São Paulo, né? Então a situação está extremamente crítica. E aqui na nossa cidade, na nossa fortaleza, nós já devastamos, né, 97% da cobertura vegetal, e o pouquinho, os 3% que a gente ainda tem, são os remanescentes dessas florestas originais, que estão hoje nas nossas unidades de conservação, né? Dentre elas o Parque Estadual do Cocó. O Parque Estadual do Cocó, ele é bastante grande, né? Tem 1.580 hectares, e no núcleo dele, no centro, ali próximo ao Iguatemi, né? Que ele pega de ponta a ponta Fortaleza. Ali na área do Iguatemi é a área de visitação turística do Parque do Cocó, onde as pessoas vão caminhar, as crianças fazem trilha, tem pesquisa científica, o pessoal passeia com cachorro, faz ensaio de grávida, ensaio de 15 anos, tem de tudo lá, né? Então a visitação é intensa, chegando a 2, 3 mil pessoas no sábado e no domingo. Agora, com o isolamento social, como você colocou, todo mundo ficou em casa, ou seja, o Parque do Cocó está deserto de seres humanos, né? E aí a gente, 50 dias depois desse isolamento, a gente foi visitar o jornal Povo, né? Eu fui lá como consultor e analisar quais mudanças tinham ocorrido. E aí, Leandro, é muito legal a gente ver que rapidamente a natureza respondeu à nossa ausência lá. Posso citar algumas mudanças. A primeira, a trilha lá é feita de aterro, é uma trilha de areia, né? E de um lado e do outro da areia, a gente tem tábuas, né? Madeira, para impedir que as pessoas saiam. O que aconteceu? Primeiro ponto, a água começou a varrer essa areia, fazendo a trilha ir desaparecendo, e alagou com água em cima. Essa água que vinha vindo, ela vinha com sementes do manguezal, sementes de mangue preto. Essas sementes germinaram, e centenas, milhares, até onde a vista alcança, a gente vê agora a trilha coberta de mudas de mangue preto, ou seja, é uma futura floresta crescendo onde a gente passava. Realmente são milhares, a gente não consegue contar. E essa madeira que separa a floresta da nossa área de passagem está sendo arrancada pela corrente de água. Então a trilha está se juntando e cada dia que passa ela vai desaparecendo e a natureza vai tomando conta daquilo, né? Então, claro, um dia a gente vai voltar para lá. Mas se a gente não voltasse, a gente veria ela fechando. Outra coisa que eu percebi, Leandro, assim que eu pisei dentro do parque, uma gritaria, um barulho enorme da fauna silvestre, cantando, gritando, assustada porque os humanos estavam voltando, né? Já que estavam há muitas semanas sem ver nada de seres humanos circulando lá. Então é algo muito legal, muito interessante que a gente observa também, né? Mais ou menos isso. Voltando aqui em falar em ministério, a gente teve ultimamente o desmonte do INPE, né, e também está acontecendo muitas mudanças no IBAMA. Eu queria que você falasse para o povo
quais consequências que a gente vai ter a curto e a longo prazo do Ministério estar desmontando esses órgãos que são tão importantes para a gente? Com certeza, Leandro, eles são fundamentais, né? Tem gente aqui nos comentários atacando a questão das dunas, né? Eu vou aproveitar e conectar um tema com outro. O que acontece? A gente tem aqui no nosso país o que garante a segurança ambiental, a legislação, né? A legislação ambiental e o seu fazer cumprir, que é feito pela Polícia Militar, né? A Polícia Militar, ela está sempre do lado do meio ambiente, trabalhando para proteger. No caso aqui, a gente tem o BPMA, né? Que é o Batalhão da Polícia Militar Ambiental. São policiais formados na área também de conservação, que estão ali para fazer cumprir a obrigação legal dos órgãos de fiscalização. Então, esses órgãos, o IBAMA, o ICMBio, aqui a Polícia Militar do Ceará, né, a SEMAS, a AGFI, são órgãos responsáveis por fazer cumprir a lei nesses casos. Então, quando a gente tem um governo que não se preocupa com a saúde, com a qualidade, com fazer cumprir a legislação, a gente vê uma série de desmontes, ou seja, a aprovação de leis que flexibilizam o impacto ambiental. Né? Lembrando, Leandro, que o direito ambiental ele é considerado um direito difuso, né? Ou seja, é de todo mundo, transgeracional, ou seja, é para mim, para você, mas também para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque todo mundo tem a sua vida protegida quando a gente cuida da natureza, né? Não é só quem está vivo hoje, né? E também é um dever e um direito de todos nós, né? Isso aí é o artigo 225 da Constituição. Então, quando a gente está lutando e denunciando e protegendo a floresta amazônica, as dunas da Sabiaguaba, as dunas do Cumbuco, nossos manguezais, nossos recifes de coral, tudo isso é um dever e é um direito nosso, e é a obrigação desses órgãos que você citou fazer cumprir, né? Então está todo mundo junto em defesa do meio ambiente, e aquelas pessoas que insistirem em descumprir a legislação vão ter que enfrentar a lei, né? Então a gente tem uma série de restrições, de punições, né, que vão desde multas até compensações ou até cadeia para quem descumpre a legislação. E aqueles que não querem se adequar, ou seja, querem praticar crimes ou irregularidades, vão tentar pressionar o governo para que ele pegue mais leve com o crime ambiental. É mais ou menos isso que a gente está vendo, né? A gente tem muitas forças do lado da lei, mas também tem forças contra a lei, querendo flexibilizar a legislação. É mais ou menos isso. Certo. Agora, uma outra pergunta aqui bem polêmica. Aqui no Ceará foi instalado o lockdown, a gente já está na segunda semana. O que você observa? O lockdown está funcionando? A diminuição dos casos tem sido feita? O que você observa? Pronto, ótima colocação. Então, a gente o lockdown está mantido agora até o dia 31, né? O governador não tem utilizado esse termo lockdown, né? Mas, de fato, é o que se aplica. É o isolamento social restritivo e ele não conseguiu seus objetivos, né? Vale a gente destacar isso. A gente tinha como meta o objetivo mínimo de isolamento de 70%, né, da movimentação nas ruas, mas a gente se manteve sempre abaixo de 50% do isolamento, né? Então, a gente não atingiu a meta, né? Mas, de contrapartida, alguns bairros, sim, seguiram a risca e ficaram dentro de casa, e a gente teve uma redução de 70% na circulação de automóveis, né? O que é muito bom também. Então, não atingimos a meta, mas tivemos sim uma redução da mobilidade e parece que isso já está sendo refletido agora no número de casos, Leandro, que deu uma diminuída, né? Tudo indica que a gente está desacelerando o número de contaminados. Para a gente confirmar isso, Leandro, a gente vai esperar aí mais ou menos uns 15 dias e aí a gente vai ver se isso é refletido no número de mortes, né? Porque primeiro a gente tem o gráfico de contaminados, esses contaminados eles vão reduzindo com o tempo. Em seguida, a gente tem um gráfico de óbitos que deve seguir no atraso aí de 15 dias. Então, a gente torce e espera para que, de fato, esteja reduzindo, porque se tiver, a gente vai ganhar o direito, a possibilidade de começar a debater flexibilização, né? Redução do isolamento social, que é o que todo mundo quer, mas que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Certo. A próxima pergunta aqui é sobre a gente ainda convive, por exemplo, com o vírus como o HIV, que ele não tem cura, mas tem tratamento. Apesar de ter inúmeros estudos, né, sobre a cura da Covid-19 em alguns anos, mas você acha que pode existir essa possibilidade de não encontrarem a cura e só haver tratamento e a gente conviver eternamente por muitos e muitos anos aí com a Covid, como se fosse um HIV, por exemplo?
Então, Leandro, isso é possível, mas pelo que tudo indica, não é o que está ocorrendo, tá? O que a gente tem? A gente tem as pesquisas andando em tempo recorde, o que é muito legal, a gente fica muito feliz. Esse mês agora, já estamos tendo resultados muito positivos em relação à construção de uma vacina, né? A gente já tem os primeiros testes sendo feitos com resultados positivos, só que existe um longo processo que vai caminhando, né? Até que a gente tenha ela sendo testada em humanos, né? Primeiro ela é feita em laboratório, depois ela é testada em animais não humanos, depois é testada em humanos, depois é produzida em larga escala, distribuída, e aí então chega na nossa casa, né? Lembrando que nós somos aí 210 milhões de brasileiros, então imagina produzir esse tanto de vacina, então é um negócio que leva tempo. Se de fato os resultados continuarem muito positivos agora, no fim desse ano, né? A gente vai conseguir, lá para o segundo semestre do ano que vem, estar recebendo essas vacinas, mas infelizmente, por conta da nossa presidência, né, por conta da política, da geopolítica internacional que está tendo agora, né, a gente tem o Brasil no fim da lista para receber a vacina, o que é muito preocupante, né? Então nós vamos ser um dos últimos países a receber essa vacina, uma vez que ela esteja pronta, né? É mais ou menos isso, mas até agora, Leandro, a perspectiva está positiva, tá? Até agora parece que a vacina está caminhando, e que se tudo der certo, a gente vai conseguir ano que vem ter essa vacina em casa. Se Deus quiser. E até lá vai ser apenas tratamento, né, até chegar a cura, mas infelizmente, por enquanto, não temos nada ainda. Agora, quero te perguntar quais os impactos de não termos, nesse momento, um ministro da saúde de verdade. A gente só tem um general lá, a gente não tem um médico. O que você está achando disso tudo? Então, é surreal, eu acho isso surreal. Eu acho que a situação que a gente está é sem análogo, né? Aqui no Brasil, eu até arriscaria dizer sem análogo no mundo. Algum país que tenha demitido 2 vezes o seu ministro da Saúde, né? Aliás, uma demissão, né, e uma autoexoneração, né, que a gente tenha visto isso em algum outro país. Então, o que a gente tem é uma situação surreal, em que, e é bem clara a situação, né, Leandro? É o seguinte... Nós temos as recomendações científicas, nós sabemos o que tem que ser feito na pandemia enquanto não temos vacina. Nós tivemos um primeiro-ministro, o Mandetta, que quis executar tal qual a gente estava vendo, né? E a gente tem um presidente negacionista, anticientífico. Então, o presidente está exigindo que os seus ministros sigam suas vontades totalmente anticientíficas, totalmente anti-iluministas, totalmente negacionistas do que a gente tem como consenso, né? E o resultado disso, Leandro, é que é incompatível um ministro que siga a ciência e atenda o presidente. Então ele demitiu o primeiro, o segundo tentou fazer ali uma gambiarra para se manter no poder, né? O Tais, mas aí quando ele teve que assinar lá a recomendação de cloroquina, né? Ele pensou no quantas mortes ele ia ter que carregar nas mãos dele, né? E aí isso gerou um grande rebuliço e ele mesmo se demitiu. E agora, né, inclusive deu uma entrevista no Fantástico e explicou exatamente isso, né? Que estavam pressionando ele para produzir um parecer, né, técnico, atestando a eficiência de um remédio que não funciona e recomendando isso para todo mundo. Então tivemos duas saídas de ministro da Saúde e temos no momento um ministério sem ministro, sendo comandado por militares, sem formação médica, né? Colocando, querendo dizer o que deve ser feito na pandemia. Mais ou menos isso. Agora vamos falar dos índios, né? Que nesse momento também estão sendo muito mal vistos, muito esquecidos. Como é que você está observando também o descaso com os índios nesse momento de pandemia? Leandro, isso é extremamente crítico. Então, a questão dos povos indígenas é extremamente crítica, né? Extremamente difícil nesse momento. Isso porque eles já são povos invisibilizados, né? Desde sempre, né? Desde a colonização até hoje. E a gente percebe agora, Leandro, a continuidade da colonização. Eu poderia dizer isso sem dificuldade. A gente resume, né? Vários pesquisadores resumem em 3 frentes a questão da colonização, tanto daqui quanto de outros países e continentes, que é armas, germes e aço. Né? Então a gente tem isso ocorrendo agora, né? Os germes a gente pode falar da pandemia, do coronavírus, né? As armas a gente pode fazer dos grileiros que se impõem sobre o pessoal, os povos indígenas da Amazônia, né? E toda essa força que avança sobre a floresta, né?
E aí, então, o que está ocorrendo é isso. Eles estão perdendo o seu território, né, demarcado ou em processo de demarcação. Eles estão sendo expostos a uma pandemia que eles não teriam sido expostos se a população da cidade não estivesse chegando lá. E eles são completamente desassistidos, né, do ponto de vista de assistência médica, de assistência de saúde. Então, a gente tem essa situação bastante delicada para os povos indígenas, que estão sendo invisibilizados. É mais ou menos esse o contexto. É um agravamento, é uma catalisação dos males que eles já vinham sofrendo até agora por conta da pandemia. E vale destacar, Leandro, os maiores reservatórios de vírus, novos vírus do mundo, são as florestas, né? A Amazônia provavelmente é o maior reservatório de coronavírus do mundo, né? Falando isso nos animais. Então, existem vários tipos de vírus, várias variáveis de coronavírus, várias variantes que estão agora nos animais silvestres. E quando a gente desmata, quando a gente entra em contato com esses animais, a gente entra em contato também com esses vírus, que é exatamente o que ocorreu em Wuhan, é exatamente o que ocorre na África, nesses locais que tem um contato maior com animais silvestres. Então é mais ou menos isso. Gabriel, outra pergunta aqui. Você já observou máscaras? Eu já observei muitas máscaras jogadas no chão, que o pessoal está usando, não está jogando no lixo, coloca no chão. O cearense, o brasileiro, você acha que ele não vai criar uma consciência ecológica, mesmo depois de uma crise dessas? Pronto, aí vem um ponto delicado, né? Como a gente começou falando aqui dos efeitos, de certa forma, positivos para a natureza com essa rápida ausência humana, né? Infelizmente causada pelo coronavírus, mas vale destacar, Leandro, que todos são alterações rápidas, né? A gente viu em Fortaleza, por exemplo, uma redução de 50% dos gases poluentes na atmosfera. A gente viu a limpeza de várias praias, a limpeza dos rios, de praias, né, de vários outros pontos. Só que tudo isso, por exemplo, da atmosfera, da limpeza, são gases ou são objetos de permanência curta na atmosfera, no rio e lago. Então, quando a gente sai, rapidamente diminui a poluição, mas quando a gente volta, a poluição volta rapidamente do mesmo jeito, né? É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Se essa pandemia e a nosso isolamento não vier, quando a gente retornar, não vier acompanhado de uma transformação do nosso comportamento, ou seja, uma mudança no nosso lidar com a natureza, da gente se entender parte disso tudo, entender que a natureza não está aí para a gente, né? As plantas não estão aí para a gente, os animais não estão aí para nos servir, as dunas não estão aí simplesmente como forma de lazer para a gente, e tudo isso junto, a gente vai entender que só quando a gente interpretar como nós fazendo parte disso tudo e respeitando isso tudo, aí a gente vai poder curtir, aí a gente vai poder aproveitar, aí a gente vai poder esbanjar, né, a alegria de ser servido por tudo isso que a natureza nos dá, que são os serviços ecossistêmicos, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui, Leandro. A gente aqui em Fortaleza tem um problema sério de alagamentos, né? Causado pela impermeabilização do solo, né? A gente tem um problema também de poluição dos nossos recursos hídricos, né? O Rio Cocó, o Rio Ceará, o Rio Pacuti, Lagoa da Precabura, né? A gente tem vários problemas relacionados a isso. E o que está faltando para a gente conseguir um saneamento ambiental de qualidade? É justamente a gente entender que a natureza faz isso gratuitamente para a gente, né? E isso poderia ser um aprendizado da pandemia. Aí, citando um exemplo, que estão mencionando bastante, a questão das dunas, né, Leandro? As dunas daqui de Fortaleza já foram 83% destruídas. A gente só tem mais 17% de cobertura de dunas em Fortaleza, né? São as dunas da Sabiaguaba, as dunas da Cidade 2000, as dunas da Praia do Futuro e as dunas do Cocó, né? Então, quando a gente tem as chuvas, a duna capta a água da chuva, limpa essa água gratuitamente, né, como um filtro, e abastece os nossos lençóis freáticos, né? Limpando nossas águas, impedindo alagamentos, reduzindo os impactos à saúde da população mais pobre, né? Tudo isso gratuitamente. Então, é esse tipo de mecanismo, que eu citei um aqui, mas a gente tem incontáveis, né? Que a gente vai ver como serviços ecossistêmicos que a natureza preza. E aí, quando se fala, como o Ricardo Salles falou, né, Leandro? Em capitalizar a Amazônia. Precisamos capitalizar. Se você quiser capitalizar a natureza, você precisa capitalizar o serviço que a natureza presta. E não destruir a natureza para capitalizar outra coisa. Então, uma floresta vale mais em pé do que deitada, né? Uma duna vale mais plenamente com a sua vida exuberante, né?
como a gente tem aqui, do que destruída, né? Os ovos nascendo, os ovos eclodindo, pássaros vindo do norte do Canadá para cá, gato do mato circulando nas florestas, todo esse fluxo biogeoquímico, né? Esse fluxo gênico desses animais que a gente ainda tem aqui, tudo isso funcionando, a gente pode ganhar com ecoturismo, com pesquisas, com incentivos fiscais, com leis de incentivo à conservação, com o princípio do conservador-recebedor, tudo isso com os fundos nacionais de proteção à biodiversidade, né? Então, tudo isso junto, a gente tem muito mais a ganhar. E isso a pandemia pode nos mostrar, né? Inclusive, Leandro, para finalizar, agora eu estou falando demais, nesse momento de isolamento, a gente percebe quanta coisa a gente consumia que era desnecessária, né? A gente percebe o que é o essencial. Entender, nesse momento, o que é essencial, isso é importante, né? Tanto serviços essenciais, que às vezes a gente não valoriza, né? Aqueles grandes que têm os seus maiores salários, né? Aquela pessoal que tem empresários, né? Estão nesse momento em casa, né? Precisam ficar em casa. Enquanto quem está na rua trabalhando são serviços essenciais. É o gari, é aquele que entrega o gás, né? É aquele pessoal que está fazendo a água chegar na sua casa, é o pessoal que está trabalhando com alimentos, né? O pessoal que está trabalhando com a manutenção das ruas, é o policial. Então a gente vê agora o que realmente sustenta a base da sociedade, né? E do ponto de vista dos nossos hábitos, né? Às vezes a gente circulando acaba consumindo algo desnecessário, vê ali na rua e compra, observa uma coisa e compra, e nesse momento a gente não tem mais isso. E a gente sente falta do contato humano, sente falta de circular, mas a maioria das coisas que a gente consumia, se você parar para pensar, a gente não sente tanta falta, né? É como se a gente tivesse exposto a um estímulo que faz a gente comprar, né? E depois, quando a gente é privado disso, a gente começa a ver o que realmente faz falta pra gente, né? Que é o contato humano, quer ir para uma praia, quer circular no seu bairro, quer andar na rua cumprimentando os vizinhos, é dar um abraço, é apertar a mão de alguém. Isso é o que faz a gente sentir falta, né? Porque a nossa felicidade está nisso, né? Não necessariamente no consumo desenfreado. Isso é legal também a gente observar, né? Verdade. E só lembrando que não adianta a gente estar só preocupado com a economia nesse momento, não estar preocupado com a vida da gente. Sim. Né? Como aquela pessoa que, por exemplo, como a Dondoca, que é assaltada e está mais preocupada com a bolsa dela do que com a própria vida dela. A gente tem que estar preocupado também nesse momento com a saúde da gente, a saúde em primeiro lugar. Porque dinheiro ele pode ser recuperado, a gente pode falir, agora a gente não pode ressuscitar. Com certeza. Com certeza. Só suas considerações finais aqui, Gabriel, para a gente encerrar, uma palavra de conscientização, pedir para todo mundo ficar aqui em casa, seus colegas. Isso, exatamente. Então, a gente está num momento com perspectiva positiva aqui no Ceará, né, Leandro? A gente vê uma desaceleração no número de casos, o que deixa a gente muito cheio de esperança, né? De que a gente em breve vai poder começar a flexibilizar, o que é muito bom. A gente tem uma perspectiva, né, que seja refletida em breve no número de mortes, ou seja, a gente vai caindo, né, o número de casos por dia, o que é muito bom também. E isso vai fazer a gente poder voltar à nossa vida o mais próximo possível do que a gente gostaria. Então, nesse sentido, o que é mais importante, Leandro, é a disciplina de cada um, uma disciplina rigorosa, né, para que a gente possa fazer isso da maneira correta. A gente não pode simplesmente ir todo mundo para a rua, né, ocupar os locais de uma vez, ocupar cinema, teatro, praia, lotar, porque a curva pode ser retomada, né? A gente pode passar a ver um aumento de novo no número de casos e aquele pico sendo buscado de novo, o que é um problema muito sério que a gente não quer. Então, daqui em diante, a gente vai começar a fazer a retomada gradual das atividades, né? Da economia, das formas de lazer. E essa gradualidade, essa graduação vai sendo orquestrada pelo governo, e a gente precisa estar sempre atento para seguir passo a passo do que for orientado. Então, a informação é fundamental para que a gente saia disso da melhor forma e que salvemos vidas, né? Leandro, eu queria também, agora para finalizar, falar que eu tenho visto aqui nos comentários, né, o pessoal do Movimento Off-Road, né, que estão aí colocando suas pautas. Se você me permite, só vou falar uma coisa rapidamente em relação a isso, que eu acho que também tem a ver com o nosso assunto, né? Eu queria dizer para todo mundo aí do Movimento Off-Road que vocês fazem uma prática esportiva, o esporte é algo muito bom, que pode dar qualidade de vida para todo mundo, mas nunca, pessoal, a nossa satisfação, o nosso lazer,
o nosso esporte pode estar acima do direito comum, acima do meio ambiente. Então, o que eu estou colocando aqui, e eu acredito que vocês estejam falando por conta de publicações, de denúncias que nós fizemos, fica em casa. Exato. Então, pessoal, a gente não tem nada contra o pessoal do off-road. Eu amo velocidade, eu amo o esporte de aventura, eu amo visitar Sabiaguaba, eu sei o quanto é legal estar lá, mas a gente tem que fazer tudo respeitando a ecologia, respeitando a legislação. Então, eu queria responder dessa forma, porque eu vejo que tem alguns ataques pessoais sendo feitos, né? Eu estou levando isso numa boa, eu sei que vocês têm algo reprimido que precisa colocar para fora, e eu não queria tratar assim. Então, o que eu coloco bem claramente, nós temos uma legislação ambiental, nós temos princípios ambientais a serem seguidos, e nós temos o bom senso de respeitar aquilo que está posto, né? O Detran fez rotas para off-road, para que se possa praticar o off-road, ter sua satisfação tranquilo. O Detran colocou placas nos locais que não pode circular, placas que foram arrancadas, né? E na região da Sabiaguaba, pessoal, para finalizar, Leandro, na região da Sabiaguaba, a gente tem uma preciosidade ambiental, né? A gente tem ali mais de 21 aves que vêm do norte do Canadá para cá, que se reproduzem aqui, aves migratórias, né? E muitas dessas aves, Leandro, colocam seus ovos no chão, né? Os ninhos são no chão. Então, os carros passando em alta velocidade, na adrenalina do esporte, não vão ver esses ovos lá, né? O que pode gerar um problema também. Além de que alguns, infelizmente, deixam óleo dentro d'água, deixam bebida lá, causam descaracterização ambiental, uma série de problemas. Então, para fechar, para não alugar aqui muito a sua live, Leandro, eu queria dar um abraço aí pro pessoal, dizer que isso não é nada pessoal, tá? Não tenho nada contra o off-road, desde que se respeite a lei. O que eu estou falando aqui é cumprimento da lei ambiental e proteção da nossa biodiversidade, que é inclusive o assunto dessa live, tá? Então, agradeço os comentários, todo mundo que está participando aí. A live está batendo um número muito legal de pessoas. Agradeço todo mundo. Agradeço, Leandro. Muito, muito obrigado pelo convite, tá? Peço desculpa qualquer coisa aí nos comentários. Não tem problema nenhum. Pronto, agradeço o trabalho que você vem fazendo. Só ressaltando aqui que as pessoas não devem levar as coisas pelo lado pessoal, gente. A gente está só querendo adiar o pico. Quanto mais longe a gente estiver do pico, mais pessoas vão estar vivas, mais pessoas vão se recuperar, vai dar tempo das pessoas se tratarem, se cuidarem. A gente não quer que ninguém seja demitido, a gente não quer que a empresa feche, só que a gente tem que priorizar a vida nesse momento. E para priorizar a vida nesse momento, tem que ficar em casa. Isso mesmo. Então, um abraço para todo mundo e muito obrigado, Leandro. E eu quero muito agradecer você, Gabriel Aguiar. Ele é mestrando em Ecologia e Recursos Naturais e também biólogo. E também, quem quiser tirar mais dúvidas com o Gabriel, conversar com ele, conhecer o trabalho dele, tem o Instagram dele, o @GabrielBiologia. E também, quem quiser me conhecer, vai no @LeandroQuilucci. Tem meu canal Leandro Quilute. Esse vídeo, essa live vai estar toda lá mais tarde no YouTube. Você só procura lá, Leandro Quilute. E também me segue aqui, aproveita e me segue no Instagram, @LeandroQuilute. Se inscreve no canal e também me segue. E segue aí o Gabriel. Muito obrigado também a quem participou, a quem chegou, a quem elogiou, quem mandou oi, mandou um beijo pro papagaio. O negócio aqui é democrático e tá livre para todo mundo. Só que é aquilo, a gente não pode refutar ciência com opinião. Existe ciência e existe opinião. A gente não pode debater aqui a ciência e a opinião. Quando alguma coisa é comprovada e pronto. E muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. A gente encerra a live aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal Leandro Quilute. Tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação.